Olá, pessoal! A nossa aula de hoje será sobre o sistema cardiovascular ou sistema circulatório e circulação sanguínea. Então, os trilhões de células de nosso corpo precisam de água e de variados tipos de nutrientes, além de um suprimento ininterrupto de gás oxigênio e eliminação de gás carbônico e outras secretas. Essas demandas são suprimidas pelo sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular ele está diretamente ligado com os outros sistemas, tá certo? Então, a gente vai ver a anatomia do nosso coração humano. As camadas internas do nosso coração é dividida em 4 partes: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, em cima a gente vê os átrios esquerdo e direito, e embaixo, né, a parte de baixo, a gente vê os ventrículos direito e o ventrículo esquerdo, tá certo? Aqui a gente vê um coração, né, humano. Aqui é onde tem toda essa anatomia dividida, dizendo cada parte, né, da anatomia, de onde é que sai, para onde é que vai, tá certo? Isso aqui a gente vai estudar depois. Então, vamos lá. No nosso coração, ele existe algumas camadas, tá certo? E são basicamente divididas por 3 camadas: pericárdio, endocárdio e miocárdio. Pericárdio, ele é a camada que reveste externamente o coração, como um saco, ou seja, a parte de fora, tá certo? Já o endocárdio é a membrana que reveste internamente as cavidades do coração, ou seja, dentro, né, do coração. Endo, já diz, ó, endo vem de dentro, certo? E o miocárdio é um músculo responsável pelas contrações vigorosas e involuntárias do coração. Situa-se entre o pericárdio e o endocárdio. Ou seja, o miocárdio ele é responsável, né? Porque o nosso coração ele tem um movimento involuntário. A gente não tem controle. Porque se a gente tivesse controle, a gente ia se para coração. Se a gente dissesse parasse o coração, a gente ia morrer, porque a gente necessita que o coração ele não pare, né? Se ele parar, o nosso corpo ele para de mandar sangue para os órgãos, para o cérebro principalmente, e acontece a morte. Então aqui a gente vê, né, a divisão, né, ó, a gente vê aqui do lado o pericárdio, desculpa, que é essa parte de fora, e a gente vê aqui nessa outro corte que teve o endocárdio, que é essa parte de dentro, tá certo? Pronto. Os movimentos do coração. A gente falou que no miocárdio ele tá, né, para fazer esse movimento. Ele é um músculo que faz o movimento do coração, que é o sístole e diástole, certo? Que é o ciclo cardíaco. É uma sequência complexa de sístoles e de diástoles das camadas do coração. É chamado de ciclo cardíaco. E dura cerca de 0,8 segundos, tá certo? Menos de 1 segundo. Então, é onde ele vai, tipo, se você fechar sua mão, é o que acontece com o coração. Você fecha e você abre. É o que faz o movimento do coração bombardear e receber sangue, tá certo? O relaxamento é chamado de diastole. A câmara cardíaca enche de sangue. Então, quando ele relaxa, ele enche de sangue. E a contração é chamada de sístole. E ela impulsiona o sangue para fora do coração. Então, quando ele se contrai, quando ele fecha, vamos dizer assim, ele está liberando o sangue para sair. O início do ciclo cardíaco é marcado pelo sístole dos átrios, que é a parte de cima, como eu mostrei antes, que bombeia sangue para o interior dos ventrículos, que estão em diástoles.
ou seja, eles estão relaxados, tá certo? Depois os ventrículos entram em sístoles e bombeia sangue para as artérias pulmonar e aorta. As válvulas atrioventriculares se fecham, evitando o fluxo de sangue para os átrios, que estão em diástole e recebe sangue do corpo e do pulmão, certo? Ao ocorrer a sístole arterial, terá início um novo ciclo. Então a gente vê aqui como é que acontece, né? O sangue entrou, ele pressionou, ele libera para os ventrículos liberam, né, para a aorta e para os pulmões, e depois chega o novo sangue lá nos átrios novamente, fazendo um novo ciclo, né, sístole atrial. Então, a gente existe, né, os vasos sanguíneos. Existem 3: as veias, as artérias e os capilares. As veias levam ao coração sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas que as artérias. Já as artérias, né, elas levam sangue do coração para todo o corpo. Suas paredes são espessas e dilatáveis, ou seja, elas crescem. Já os capilares, né, levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células, para elas conseguirem respirar. Eles ligam artérias e veias, ou seja, eles são mais finos. Então, nós temos aqui como né, feita como eles são formados. Na artéria, ele tem um tecido conjuntivo, um tecido muscular liso, um endotélio e células endoteliais. Já no capilar, só existe 2, o endotélio e células endoteliais. Já nas veias, existe o tecido conjuntivo, o tecido muscular liso e o endotélio. Por isso que ela é mais fina do que as artérias, tá certo? Então, existe também existe 2 tipos de circulação: pequena circulação e grande circulação. Que a gente vai entender, a gente vai falar sobre as duas, tá certo? Então, a pequena circulação é a circulação pulmonar. Por quê? Porque o coração está próximo dos corações. Por isso que se chama de circulação pulmonar. A sístole do ventrículo direito lança o sangue venoso da artéria pulmonar, na artéria pulmonar. A artéria pulmonar divide-se em 2, levando o sangue para os 2 pulmões, tá certo? As artérias dividem-se em arteriolas, e estas em capilares pulmonares. Ao nível dos capilares pulmonares, o sangue venoso libera gás carbônico, que vai ser eliminado, né, para o lado exterior do corpo, e recebe gás oxigênio, transforma-se em sangue arterial. Esse processo designa-se de hematose pulmonar. Os capilares juntam-se formando venulas, e estas originam 4 veias pulmonares, tá certo? 2 de cada pulmão. As veias pulmonares conduzem o sangue para o átrio esquerdo, concluindo-se a pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, vamos lá. No esqueminha aqui do lado. Tem o nosso coração do lado esquerdo, né? Do lado direito é onde tem o sangue venoso. E ele vai ser lançado, né, para as artérias, que vai para o pulmão. Chegando no pulmão, ela vai se dividir em 4, né, para poder levar o sangue para os 2 pulmões, depois em 2, desculpa. Depois ela volta, né, para receber o sangue novamente, se divide em
4 para voltar o sangue com o carbono, porque o sangue, né, venoso, ele está rico em gás oxigênio. E o sangue que está no pulmão está rico em gás carbônico. Então, quando ela faz essa troca de sangue, faz essa troca para nutrir os pulmões e liberar o gás carbônico que não tem necessidade para o nosso corpo. Aí tem a grande circulação. O que é que acontece, né? Ou circulação sistêmica. A sístole do ventrículo esquerdo já é a parte de baixo do coração. Lança o sangue arterial na artéria aorta, que é a que liga para o cérebro e para os outros órgãos. A artéria aorta ramifica-se, levando o sangue arterial para todos os órgãos e tecidos. As artérias se dividem-se em arteríolas e essas em capilares sanguíneos. Ao nível das capilares sanguíneos, o sangue arterial liberta gás oxigênio e recebe gás carbônico das células, transformando-se em sangue venoso. A respiração celular é o processo que produz energia e o gás carbônico que precisa ser eliminado da célula. Os capilares juntam-se formando venulas e essas formam-se as veias cava interior e superior. As veias cavas conduzem o sangue venoso para o átrio direito, concluindo-se a grande circulação ou circulação sistêmica, o caminho do sangue entre o coração, corpo e retorno ao coração, que é isso que acontece na grande circulação. Sai o sangue do coração, vai para o corpo e retorna para o coração novamente. Então aqui a gente vê, gente, nós temos o coração aqui no meio e em cima nós vemos os pulmões, né? Então é a pequena circulação. E embaixo nós vemos a grande circulação, que é onde leva o sangue, né, através da artéria aorta e faz a ramificação para todo o corpo, para todos os órgãos e tecidos, tá certo? Essa é a grande circulação. Então agora aqui a gente vê a grande circulação, como é que acontece, Sai do coração, vai para o cérebro, vai para os rins, para todos os órgãos do nosso corpo que necessita, né, de sangue. Então, as doenças doenças cardíacas, tá certo? Doenças cardiovasculares é um termo genético que designa todas as alterações patogênicas que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Em seguida, explicarei algumas das afeições mais comuns e esse sistema. Aterosclerose. Doença recorrente no aparecimento das paredes das artérias de depósitos de gordura contendo principalmente LDL, colesterol, que é o mau colesterol, né? O LDL se acumula no interior das paredes dos vasos, que dão origem a uma resposta inflamatória que altera progressiva e perigosamente os vasos. Ou seja, pessoas que comem bastante gordura podem desenvolver essa doença e essa gordura vai se acumulando nas artérias, né? E vai entupindo as artérias. Gradualmente desenvolve-se fibrose dos tecidos situados ao redor ou no interior dos depósitos gordurosos e, frequentemente, a condição do cálcio dos líquidos orgânicos com gordura forma compostos sólidos de cálcio, que eventualmente se desenvolvem em placas duras semelhantes aos ossos. Dessa forma, no estágio inicial da aterosclerose, aparecem apenas depósitos gordurosos nas placas dos vasos, mas no estágio terminais os vasos podem tornar-se extremamente
fibróticos e contraídos, ou mesmo de consistência óssea dura, caracterizando uma condição chamada antilosclerose ou endurecimento das artérias. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Ó, acontece o primeiro passo, as gorduras entram dentro da artéria, elas começam a fazer o quê? Um depósito, né? Até chegar lá na frente, no estágio certo, e ela vai se fixar na parede, que nós estamos vendo aqui o que é que acontece. Ó. Artéria saudável com fluxo de sangue normal, artéria com obstruída por placas gordurosas, vocês já estão vendo que tem um pouco de gordura, e ela pode acontecer até o fechamento total, né? Aneurismas. O aneurisma é a dilatação de um determinado segmento do sistema circulatório. Existem vários tipos diferentes de aneurisma. Um aneurisma pode estar presente desde o nascimento congênito ou pode ser desenvolvido mais tarde, como depois de um vaso sanguíneo é lesionado. O aneurisma arterial são dilatações que podem ocorrer em qualquer artéria do corpo. Pode afetar as artérias, o coração e mais raramente veias, e pode ser provocado pela anteriosclerose, que é a doença anterior que a gente falou. Alguns são provavelmente congênitos, como as cerebrais. Então, nós temos aí, é tipo esse bolinho que vai criando, certo? Em certos locais, tipo um saquinho que forma, certo? Porque estoura essa veia e começa a criar sangue. O sangue não passa livremente, ele vai sendo acumulado nessa bolsa. Arteriosclerose e varizes. Arteriosclerose é um processo de espessamento e endurecimento das paredes das artérias, tirando-lhes a elasticidade. Decorre de proliferação conjuntiva em substituição das fibras elásticas. Pode surgir como sequência das antilosclerose, né, que é os estágios terminais. As varizes, né, as varizes são dilatações e alongamento das veias. Pode ocorrer nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, na região anorretal, né, hemorroidas, que é no ânus, no esôfago, em caso de cirrose hepática e esquistossomose, que é uma doença. Então, nós temos aqui os exemplos, né, de como acontece. A gente vê um exemplo de uma veia normal e aqui nós vemos uma veia com varize, né? Como é que acontece? O sangue, ele fica passando livremente. Por quê? Porque dentro das veias, elas têm tipo um canalzinho que vai se abrindo e o sangue vai passando, vai abrindo e vai passando. Já uma veia com varize, ela cresce para os lados e o sangue fica passando livremente. Aí nós temos o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Também é chamado de acidente vascular encefálico, né? O AVVE resulta na restrição de irritação sanguínea ao cérebro, causando lesões celular e dano nas funções neurológicas, né? Os AVCs podem ser de dois tipos: hemorrágicos e isquêmicos. Os hemorrágicos, eles são causados por ruptura de aneurismas ou artérias, em caso de hipertensão arterial, por exemplo, causando sangramento local com outros fatores, né, complicatórios, tais como aumento da pressão intracraniana, né, edema, que é um inchaço cerebral, entre outros. Já o isquêmico é provocado por entupimento de artérias por
trombos ou embolos, interferindo com as funções neurológicas dependentes daquela região afetada, produzindo uma sintomatologia ou defects características. Aí nós temos, né, os dois tipos de AVC. O isquímico, ele paralisa aquele local. Já o hemorrágico, ele faz o quê? Ele sangra. Ou seja, no isquímico, ele para de enviar o sangue, como a gente aí no exemplo, né, para certa região. Já o hemorrágico, ele acontece a ruptura e o sangue é liberado, acontecendo um inchaço, um edema, tá certo? Naquele local. Nós temos também a hipertensão arterial. O termo hipertensão significa pressão arterial alta. A hipertensão pode romper os vasos sanguíneos cerebrais, causando acidente vascular cerebral ou derrame. Renais, causando insuficiência renal, ou de outros órgãos vitais, causando cegueira, surdez, etc. Pode também determinar uma sobrecarga excessiva sobre o coração, causando sua falência. O aumento da pressão arterial lesa as artérias por induzir a alterações conhecidas como arteriosclerose, que corresponde ao estreitamento das arteríolas e pequenas artérias. A hipertensão. O que nós vimos foi a hipertensão arterial. Continuando. Contribui também para agravar a arteriosclerose, aterosclerose. Por outro lado, sobrecarga o ventrículo esquerdo, o qual tem que fazer mais força para bombear o sangue. O conceito mais moderno e aceito de hipertensão defende que a doença não tem uma origem única, mas é fruto da associação de vários fatores, alguns deles incontroláveis. Hereditariedade, que é de herança, raça, sexo e idade. As causas se combinam, excedendo ação recíproca e sinérgica. Nós temos dois tipos. Se for genética, fatores genéticos podem predispor à hipertensão. Sexo. Os homens têm mais pretensão a ter pressão alta do que mulheres antes da menopausa. Depois empatam ou podem haver até ligeiramente predominância feminina. Se for étnica ou raça, né? Índice mais em forma mais severa sobre negros. Idade. A maioria dos estudos mostra que a hipertensão afeta 50% da população com idade acima de 60 anos. Isso depende do grupo étnico e do sexo. O mais comum nesses casos é a elevação da pressão máxima sem que ocorra o aumento da mínima, que é decorrente do enriquecimento das artérias.